Oi, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim, bem-vindo a mais um episódio do podcast. Esse é o nosso primeiro episódio de 2017. Espero que você tenha tido uma excelente virada de ano e vamos em frente porque o ano está só começando. E para esse primeiro episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre mudança. De vez em quando eu encontro alguns empresários ou até mesmo leio sobre algumas empresas que eram líderes de mercado e, com o passar do tempo, essa liderança não foi mantida e as empresas acabaram perdendo espaço na cabeça, no coração e na carteira dos seus clientes. Algumas delas, inclusive, estão passando por dificuldades bem pesadas. Fazendo uma breve análise, é claro, é apenas uma breve análise, porque existem vários motivos para a empresa não evoluir, não manter sua liderança. A gente tem muitos casos por aí, casos clássicos como Kodak, Motorola, Blockbuster. Muitos desses casos acontecem porque a liderança acaba acomodando um pouquinho ou muito os empresários que param de se movimentar, param de inovar, muitas vezes ficam cegos em relação ao que está acontecendo ao redor. Isso pode ser porque perdem um pouco a humildade ou por simplesmente não conseguirem enxergar as ameaças que estão ao seu lado. O que eu percebo, e falando um pouco de pessoas mais próximas, falando aqui de Brasil muitas vezes, o que acontece é que aquelas características que fizeram com que aquele empresário levasse o seu projeto a tornar uma empresa e essa empresa ser bem-sucedida naquele mercado, na sua cidade, no seu estado e muitas vezes no Brasil, com a mudança cada vez mais rápida, cada vez mais ágil do mercado, com a tecnologia impulsionando a mudança de comportamento dos consumidores, a forma como compram, a forma como se relacionam com as marcas, muitos desses empresários não evoluíram, e isso eu gosto muito de dizer que para os resultados de uma empresa crescerem, para uma empresa crescer, primeiro o empresário tem que crescer, ou seja, se o mercado está evoluindo, se o cliente está evoluindo, se a concorrência está evoluindo, o empresário precisa evoluir, ou seja, evoluir nos seus pensamentos, mudar o modelo mental, porque muitas vezes o que trouxe aquele negócio até a liderança não vai ser suficiente nem para fazer a empresa sobreviver, quanto mais para manter a sua liderança. Então é fundamental aproveitar esse início de ano para analisar o que está acontecendo no teu mercado. Aquilo que o Steve Jobs falava, né? Ligar os pontos é fundamental. O que está acontecendo no meu mercado, no segmento que eu atuo, quais são as ameaças, o que a tecnologia pode impactar, tanto na vida do meu cliente como na minha vida, o que o cliente precisa em termos de conveniência, em termos de atendimento, em termos de entrega de produto e serviço, para a partir daí você ver o que encaixa na tua estratégia, o que precisa ser alterado na tua estratégia, que tipo de treinamentos, capacitação, inovação a tua empresa precisa e, principalmente, que comportamentos, hábitos e atitude você como líder, a tua equipe de líderes precisa evoluir para que a empresa acompanhe a evolução do mercado, dos clientes e dos concorrentes. Então, tudo começa com a liderança, porque se a liderança não evolui, a tendência é que a empresa, com o tempo, pare de evoluir também, e aí comece a sofrer muito mais as ameaças do mercado, colocando em risco, inclusive, a sua existência. Tá bom? Valeu, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio do ano. E não esquece, se você ainda não é assinante do podcast, é só ir lá no soundcloud.com/Fred Alecrim e clicar para se inscrever e não perder nenhum episódio. Também vou adorar se você compartilhar com seus colegas de trabalho, com seus amigos, aqueles que podem gostar do conteúdo que eu posto aqui. Tá bom? Lembrando que você também pode ouvir esse podcast, se você é usuário de iOS, no aplicativo Podcast da Apple. Forte abraço, um excelente 2017. Até a próxima.